Shalom, igreja. É muito bom estar aqui e ver alguns irmãos que nós temos compartilhado bons momentos juntos, como o pastor Hélio falou, radical. E é muito gostoso estar aqui porque eu cheguei e recebi várias palavras dizendo assim, sinta-se na sua casa, na sua igreja. E eu agradeço por cada abraço, por cada beijo, por cada aperto de mão, por cada palavra, essa palavra de aconchego, essa palavra tão receptiva. Agradeço por cada sorriso. Agradeço muito a Deus mesmo por estar aqui com vocês nessa noite. Como o pastor Hélio falou, eu sou um pastor radical, porque eu fiz o radical, já trabalhei servindo no radical e experiências tremendas que nós vivenciamos. E sou pastor da Igreja Batista em Jacuba, aquele bairro ali que está crescendo bastante, e nós estamos ali fazendo a obra, sendo desafiados pelo Senhor para vivermos de maneira radical e ganhar aquele bairro, ganhar aqueles que ainda faltam, precisam ser alcançados para o Senhor. Amém? E como falei, eu estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu venho aqui para pregar, mas a gente tem estado tão junto, devido ao radical, que eu estou bem à vontade, tá bom? Então fiquem tranquilos, eu estou bem à vontade, porque eu sei que eu estou com irmãos, com uma família, Então, Deus me escolheu para estar aqui hoje com os irmãos, amém? Queridos, eu quero trazer uma palavra, mas o Senhor quer nos trazer uma palavra que, de alguma forma, ela vai impactar os nossos corações. Aleluia! Seja na área dos seus sonhos pessoais, seja na área dos seus sonhos familiares, bom? E a irmã que ministrou o louvor, ela me perguntou, mais ou menos o enredo, teor da mensagem. Eu falei para ela, nós vamos falar algumas coisas sobre sonhos, sobre conquistas, E eu queria que você fizesse assim para o irmão que está do seu lado, Isso é um joinha, um papo firme, Mas faça bonito, E diga para ele assim, valorize os seus polegares. Valorize os seus polegares. E aí, Deus está falando para você através desse ato. Valorize os seus sonhos. Valorize os seus sonhos, valorize as suas conquistas. E nessa noite eu quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 1 ao 7. E agora você vai entender por que eu fiz você fazer isso, Esse joinha aí, essa curtida aí para o seu irmão e dizer valorize seus polegares. Você vai entender por que nós vamos ler a palavra de Deus, Juízes, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Amém? Juízes, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo à minha sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, no nosso coração, amém?
Queridos, como eu falei, lendo a palavra, agora você entendeu o porquê, né, daquele momento, aquele momento de comunhão. E aí, eu não podia fazer isso com os polegares dos pés, não é? Mas interessante, será que você algum dia já olhou para o seu dedão do pé e falou assim, que dedo feio, né? Que dedo estranho, né? Que dedo grande, porque tem pessoas que têm essas crises, né? Começa a olhar para o seu dedão do pé e acha que é feio. Mas eu quero dizer hoje para você, o seu dedão do pé tem muito valor, amém? O seu polegar da mão, das mãos, dos pés tem muito valor. E eu quero que você pense nos seus polegares como seus sonhos, como suas conquistas. E nós vimos aqui a história, né, de Josué, do povo de Israel, quando eles chegaram na terra prometida, e Josué então sendo sucessor de Moisés, e nunca Deus disse para eles que seria fácil. E quando eles chegam na terra prometida, eles encontram povos ali, e os quais eles precisariam pelejar contra aqueles povos, para que eles então tomassem posse da bênção que Deus havia prometido para eles desde Abraão. E então eles começam a se colocar nas mãos de Deus, Josué e os líderes buscando a Deus para saber qual a direção que Deus daria. E nós sabemos que a primeira conquista foi Jericó, com a queda das muralhas, né? E foi algo tremendo, sobrenatural de Deus. A segunda conquista, aliás não foi uma conquista, que é a segunda cidade, eles foram derrotados, não é? Eles não venceram a cidade de Ai, porque havia pecado no meio de Israel. Acã havia tomado despojos de Jericó, quando Deus disse para não tomar nada. Então Israel perde a batalha para a cidade de Ai. Mas então Deus manda o juízo sobre a família de Acã, sobre a vida de Acã, toda a sua família, todos os seus gados, toda a sua casa, né? Eles são apedrejados, são queimados, são mortos. Então Deus cumpre o seu juízo, sua justiça. Então Deus orienta Josué para que retome a cidade de Ai, e então a vitória é alcançada, amém? E aí, depois desse momento, existem várias conquistas, vários reis, né? Onde Josué e todo o povo de Israel vai batalhando e vai conquistando cada território. Lá no capítulo 10, por exemplo, né, o rei de Jerusalém, que é o Adoni-Zedeque, ele faz uma aliança com outros reis, né, e ele então tenta, né, ir contra Israel com esses outros reinos, mas Israel vence, né, porque o Deus Todo-Poderoso estava com Israel, amém? Então no capítulo 11 também, Israel vence outros reis, e enfim Deus vai dando a vitória, Deus vai dando as conquistas, Deus vai dando ao povo invencível de Israel, porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles, amém? Assim como Deus Todo-Poderoso está com você, nas suas batalhas, nas suas guerras, e Ele está te dando as suas conquistas, os seus sonhos também. E após tantas vitórias, né, de Josué com seu povo, Deus então reparte a terra conquistada, a terra de Canaã. Cada tribo teria o seu direito, cada tribo teria o seu território, não é? Mas enfim, o líder de Israel, Josué, morre. O texto começa dizendo: sucedeu depois da morte de Josué. Josué morreu assim como Moisés. E agora Deus não levanta um sucessor, porque quando Moisés morreu, Deus levantou Josué como sucessor. Mas agora a palavra não diz e Deus levantou, não, mas diz: Josué morre. E depois da morte de Josué, os filhos de Israel, ou seja, os líderes de tribos, perguntam para o Senhor: Senhor, o que faremos? Senhor, contra quem vamos pelejar? Qual é o território que o Senhor quer que nós alcancemos, né? E Deus então responde, porque, querido, toda vez que você clama, Deus responde, amém? Deus responde, e nós precisamos clamar, precisamos questionar a Deus, perguntar para Ele: Senhor, o que faremos agora? Senhor, qual a nossa atitude agora? Que direção que vamos tomar agora, Senhor? Então Deus responde para você, assim como Ele tem te respondido nessa noite já, amém? Eu sei que Ele está te dando respostas nessa noite, desde o início desse culto, desde o momento que você chegou aqui.
Então o Senhor, no versículo 4, diz que o Senhor entregou nas mãos de Judá os cananeus e ferezeus, porque Deus falou para a tribo de Judá subir e ir pelejar contra os cananeus. E Deus então dá vitória a essa tribo de Judá, a esse povo, e eles ali feriram em Bezeque 10.000 homens. 10.000 homens. Então surge nessa história um rei. Surge nessa história um rei chamado Adoni-Bezeque. E esse rei era um rei cananeu, claro, porque ele estava reinando ali em Canaã, né? E em Jerusalém. Esse rei era muito cruel, era um rei muito tirano, era um rei muito astucioso. Adoni significa senhor e Bezeque significa dispersão ou espalhamento, não é? E esse rei surge nesse enredo, nessa história, como um rei dominador, como um rei com bastante conhecimento na arte da guerra, na arte militar. E como o texto que lemos, esse rei era conhecido por um ato muito cruel. A sua crueldade era conhecida por mutilar os reis das cidades conquistadas. Você sabe que naquela época, cada cidade conquistada, ou o rei era morto, não é? Ou o rei era tomado como escravo. E nesse caso, Adoni-Bezeque, ele conquistou 70 reinos. E dos 70 reinos, ele tomou 70 reis que haviam sido conquistados, derrotados, levados prisioneiros por ele, né? E lá nessa prisão, ele corta os dedos polegares das mãos e dos pés desses 70 reis. E ele fazia com que os reis, esses 70 reis, comessem migalhas à sua mesa. Então nós podemos perceber que o propósito desse rei Adoni-Bezeque era humilhar os reis. Porque você imagina um rei com toda a sua pompa, com todo o seu poder, não é? Com toda a sua soberania, ainda mais reis que não eram reis de Israel, servos do Senhor, não é? Reis de povos pagãos, e eles eram soberanos naquela época. Eles tinham poder, eles tinham a destreza, eles tinham domínio. Mas Adoni-Bezeque conquista essas cidades. Esses 70 reis, eles perdem o seu poder, eles perdem o seu domínio, e eles são feitos escravos, eles são dominados agora. Então o propósito da mutilação dos polegares, das mãos e dos pés era exatamente humilhação, vergonha e desonra. Humilhar, tirar a força, tirar o comando, tirar a coordenação, tirar o equilíbrio. Por isso que eu falei que os dedos polegares seus têm muito valor. Por isso que eu falei que os seus sonhos precisam ser valorizados. Você não deve permitir jamais que ninguém corte, mutile os seus sonhos. Amém? Que ninguém jamais mutile seus sonhos. Que ninguém jamais te impeça de sonhar. Que ninguém jamais te impeça de conquistar. Então, o rei mutilado perdia sua honra. O rei mutilado vivia um estado de extrema humilhação, de extrema vergonha e de extrema limitação. E aí, a falta dos polegares das mãos, o rei perdia a destreza com as armas. Um rei precisa estar à frente do seu exército, com a sua espada, com o seu escudo, com a sua lança, no seu cavalo, para comandar o seu exército, junto com o seu general. E a mutilação dos dedos das mãos, polegares das mãos, fazia com que o rei perdesse a destreza nas armas. Por exemplo, eu estou segurando esse microfone aqui, meu polegar está dando esse suporte aqui. Se eu não tenho polegar, ficaria difícil, suando, o microfone escorregar, poderia cair. Vamos dizer que fosse uma espada do rei. Não teria como segurar a espada, empunhar a espada para ir contra o inimigo. Então o propósito era fazer com que o rei não tivesse condições de lutar, não tivesse condições de usar as armas. E também trazia dificuldades para a montaria, porque não teria como segurar as rédeas.
do seu cavalo. A falta dos polegares dos pés trazia desequilíbrio. O rei não teria equilíbrio nos pés. O rei não poderia calçar suas sandálias reais. O rei teria que andar descalço. Humilhação. Para um rei, humilhação. Mas aí chega a hora de colher o que se plantou para Adoni-Bezeque. O texto diz no versículo 6 que, porém, Adoni-Bezeque fugiu e seguiram, e prenderam e lhe cortaram os polegares, os dedos polegares das mãos e dos pés. Então esse rei cruel, tirano, que fez essa atrocidade com esses 70 reis, agora ele é preso, ele é perseguido, ele é preso, e ele tem os seus polegares das mãos e dos pés também mutilados. E aí, lá no finalzinho do versículo 7, ele diz assim: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim: Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará, isso também colherá. Então, querido, Deus está falando para nós: cuidado com o que você semeia, cuidado com a sua semente, cuidado com a forma que você semeia, porque nós precisamos semear o bem, amém? E a igreja do Senhor tem semeado bem, esta igreja tem semeado bem, glória a Deus. Esta igreja tem semeado amor, esta igreja tem semeado misericórdia, esta igreja tem seguido os frutos do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então Adoni-Bezeque reconhece que ele havia semeado maldade, ele havia semeado atrocidade, tirania, e agora ele colhe o que ele plantou. Adoni-Bezeque reconhece que foi Deus quem agiu justamente da forma que ele havia agido com aqueles reis. Queridos, nós podemos comparar esse rei Adoni-Bezeque com o tipo do diabo, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. A atitude de Adoni-Bezeque era mutilar, limitar e humilhar os reis. E a atitude do diabo, a vontade do diabo é mutilar, humilhar e limitar os filhos do rei. Quantas vezes o inimigo se levanta contra você que é filho do rei Jesus? Quantas das vezes o inimigo se levanta para mutilar os seus sonhos, para mutilar os sonhos da sua família, para mutilar os sonhos lá na sua casa, os sonhos no seu trabalho, os sonhos de conquista. Nós estamos aqui vendo várias coisas aqui à frente no altar. Pessoas que estão colocando aqui, dando passos de fé, crendo que Deus é poderoso para trazer conquistas na sua vida. Mas quantas vezes o inimigo se levanta e diz: olha, você não vai conquistar. Não adianta mais clamar, não adianta mais orar. Quantas das vezes o inimigo usa pessoas para falarem isso para você? Então a atitude de Adoni-Bezeque era essa: cortar os sonhos daqueles reis. E o diabo, ele quer cortar os seus sonhos, mutilar os seus sonhos. Ele deseja cortar o seu equilíbrio, a sua dificuldade para ficar de pé. Ele deseja colocar em você dificuldade para ficar de pé na presença do Senhor. Porque o diabo, ele sempre vai dizer para você, como a irmã ministrou aqui: olha, você não pode adorar porque você é um pecador, você é sujo. E aí, se você acreditar nessa mentira, você não vai estar equilibrado, você não vai conseguir ficar de pé na presença do Senhor, na posição que Deus quer que você esteja. Então, em nome de Jesus, não creia, não acredite na mentira que o diabo sopra no seu ouvido, mas ouça a voz do Espírito Santo, amém? Ouça a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz que o Senhor Deus, Ele quer te colocar de pé, Ele quer te colocar numa posição de equilíbrio, Ele quer te colocar numa posição de honra, Ele quer te colocar numa posição onde você esteja pronto para servir ao Senhor, para adorar o Senhor, para conquistar as suas batalhas, para vencer. Ele quer também impedir você de guerrear, impedir de você usar as armas espirituais, a oração, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada.
E se o inimigo mutila seus dedos, polegares, as suas mãos, você não tem destreza para manejar a palavra ou a espada do Espírito. Mas nessa noite o Senhor te diz: aquilo que o inimigo mutilou na sua vida, o Senhor está restituindo em nome de Jesus. E você poderá usar a espada do Espírito, a oração, as armas de guerra que são mais poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aleluia, glória a Deus. Ele quer tirar também o seu comando, a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir. Queridos, quantos crentes, não nessa igreja, em nome de Jesus, mas quantos crentes estão assim, sem comando, sem capacidade de pensar, de decidir, de raciocinar? Quantas coisas estão sendo pregadas, ensinadas, heresias, coisas que não estão na palavra de Deus, e quantas pessoas estão sem comando, estão seguindo essas coisas e não estão agradando a Deus. O diabo quer tirar a sua capacidade de pensar. Ele quer também fazer você comer as migalhas na sua mão, assim como aqueles reis comiam as migalhas à mesa do rei Adoni-Bezeque. Ao invés de você tomar posse das bênçãos que o Senhor já conquistou para você, o diabo quer fazer com que você coma as migalhas nas suas mãos. Mas em nome de Jesus, aquilo que o Senhor já preparou para você, a bênção que o Senhor já conquistou para você, você vai determinar que você não vai comer as migalhas que o inimigo tem para você, mas você vai conquistar as bênçãos que o Senhor já tem para você. Você vai se sentar à mesa do Senhor e você vai comer das delícias de Deus, você vai comer dos manjares do Senhor, você vai comer da mesa farta do Senhor, a qual o salmista Davi no Salmo 23 declarou que preparas uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Aleluia, glória a Deus. Então tome posse nessa noite, querido. Concluindo, Adoni-Bezeque, ele semeou o mal e ele colheu do seu próprio mal, pois Deus nunca deixa de aplicar a sua justiça. Aleluia! Como Paulo falou em Gálatas, aquilo que nós semearmos, colheremos. Então é preciso semear bondade. Uma pessoa mutilada pelo inimigo não consegue viver o melhor de Deus, ou o melhor que Deus tem para ela. Então, assim como falei, aquilo que o inimigo, se o inimigo conseguiu mutilar algum sonho seu, e com isso você não tem conseguido comer o melhor que Deus tem para você, que nessa noite a restituição do Senhor venha sobre a sua vida. Em nome de Jesus, aquilo que foi mutilado, aquilo que foi cortado, que o Senhor esteja unindo novamente na sua família, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, onde você estiver. Não aceite que o inimigo corte os seus polegares das mãos nem dos pés. Não aceite que ele tire a sua honra. Não aceite que ele tire o seu equilíbrio. Não aceite que ele tire o seu comando. Não aceite que ele tire a sua destreza para guerrear contra ele mesmo. Tome posse da armadura de Deus e não aceite jamais as migalhas que ele te oferece, porque o inimigo, o diabo, só pode oferecer migalhas, porque ele não tem manjar, ele não tem pão, ele não tem sustento. Mas que você nunca aceite as migalhas que ele te oferece, mas que você possa ser aquele que vai, filho do rei, que vai assentar à mesa do rei, comer das delícias do rei e se fartar da presença do Senhor. Amém? Amém. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Eu quero orar. Glória a Deus. Glória a Deus. É a primeira vez que eu venho aqui pregar, eu não sei como é feito, mas eu vou seguir uma direção de Deus, Senhor. Nessa noite, você que está aqui, você que veio, você que foi trazido aqui pelo Senhor, não foi você que escolheu estar aqui, foi o Senhor que escolheu que você estaria aqui. Se alguma coisa essa palavra falou ao seu coração, se algum sonho o diabo tem tentado mutilar na sua vida,
Esse é o momento de você sair do seu lugar e vir aqui à frente e entregar no altar. Entregue seu sonho no altar. Como muitos já fizeram aqui, através de fotos, chaves e tantas outras coisas. Entregue no altar. Coloque seus sonhos no altar. Suas conquistas. Aquilo que você almeja conquistar. Aquele que você almeja conquistar para o Senhor. Seu esposo, seu filho, sua filha, sua esposa, sua mãe, seu pai. Alguém que você almeja conquistar para o Senhor. Entregue no altar. Entregue no altar. E nessa noite Deus está selando aquilo que foi mutilado. Deus está selando. Deus está unindo. Deus está restaurando. Deus está operando. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer na tua vida, querido. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua palavra pregada, Pai. Ó Deus, e aqui está o teu povo, Senhor, que corresponde à tua palavra, corresponde ao teu chamado, Senhor. Ó Deus, eu não conheço a necessidade de cada um deles, mas o Senhor sabe. Senhor, eles são filhos do Rei. Filhos do Rei. Senhor, aqui estão famílias, Pai, apresentando diante do Senhor os sonhos, as conquistas, também apresentando diante do Senhor as afrontas do inimigo, as afrontas de Adão e Bezeque, que tem tentado mutilar os sonhos, que tem tentado mutilar as conquistas, que tem tentado tirar a honra que o Senhor já deu para o teu servo, para a tua serva, a dupla honra, que tem tentado tirar o equilíbrio para que teu filho não permaneça de pé na tua presença. Oh, tem tentado tirar o comando, a reflexão. Oh, Deus, refaz, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nós não aceitamos a migalha do diabo. Nós não aceitamos as propostas do diabo, mas nós queremos, Pai, assentar na tua mesa, queremos comer o melhor que o Senhor tem para nós, queremos conquistar aquilo que o Senhor, tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou para nós, e em nome de Jesus, Pai, que esta igreja, a tua igreja, continue, Senhor, avançando, prosperando na presença do Senhor, vivendo, ó Deus, o melhor, vivendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem. Ó Deus, abençoe as famílias, os passos de fé que eles estão dando nessa noite. Ó Deus, abençoe, Pai, e restitui, Senhor, restitui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.